Bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando a obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Capítulo 18. Apontamentos à margem. Nos narra André Luiz. Dona Ambrosina continuava psicografando várias mensagens endereçadas aos presentes, e um dos oradores, sob a influência de benigno mentor da espiritualidade, salientava a necessidade de conformação com as leis divinas, para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. Alguns encarnados jaziam impermeáveis e sonolentos, vampirizados por obsessores caprichosos que os acompanhavam de perto. Entretanto, muitos desencarnados de mediana compreensão ouviam solícitos e sinceramente aplicados ao ensino consolador. Nós temos aqui a informação, novamente, de que há obsessões em que os obsessores impedem que os obsidiados escutem a mensagem renovadora, a mensagem da doutrina, nas reuniões, fazendo-os sonolentos, desligados, distraídos. É uma obsessão muito comum nos templos religiosos, em que a pessoa fica envolvida pelo obsessor e não presta atenção na mensagem do Evangelho. Mas outros ouviam as informações e os comentários, recolhendo as lições valiosas, tanto encarnados quanto desencarnados. Gabriel, de olhos percussientes e lúcidos, a tudo presidia com firmeza. Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava à percepção. Aqui, a um leve sinal seu, entidades escarnecedoras eram exortadas à renovação de atitude. Ali, socorriam-se doentes que ele indicava com silencioso gesto de recomendação. Era o pulso de comando forte e seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho. Contemplamos a mesa enorme em que a direção se processava com equilíbrio irrepreensível, e fitando a médium, rodeada de apetrechos do serviço, em atitude constante, Hilário perguntou ao nosso orientador: por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? São respostas reconfortantes a companheiros que lhe solicitam assistência e consolo. E essas respostas, continuou meu colega, traduzem equação definitiva para os problemas que expõe? Isso não, aclarou o assistente convicto. Entre o auxílio e a solução, vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade, e não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas. Aqui vale destacar duas questões. A primeira é que nós vimos que Gabriel exercia um comando, uma coordenação própria de espíritos superiores, em que a sua elevação moral permitia que ele dirigisse a reunião e os apontamentos necessários para que ela prosseguisse em harmonia. O segundo apontamento é que a resposta de Aulus nos traz também uma informação muito importante acerca desses trabalhos. Para que eles tenham sucesso, para que ele possa realmente ter um bom efeito e resultados, é preciso que as pessoas estejam em sintonia, mas também que cada caso seja tratado de forma específica, porque eles não têm todos uma resposta única. É preciso analisar qual solução mais adequada, que leva tempo. Se é assim, por que motivo o intercâmbio? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos, que ainda se demoram na carne, por que a porta aberta entre eles e nós? Hilário faz uma pergunta questionando o porquê da mediunidade. Se os espíritos superiores ou mentores não podem resolver os problemas dos que ali estão, para que serve a mediunidade? É basicamente essa a pergunta que ele faz. Aulus então responde: não te esqueças do impositivo da cooperação na estrada de cada ser, disse Aulus com grave entono. Na vida eterna, a existência no corpo físico, por mais longa, é sempre curto período de aprendizagem.
e não nos cabe olvidar que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. A mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta da angelitude. Contudo, não avançará sem auxílio. Vejam que a resposta de Aulus traz um cenário de constante evolução e que, para progredirmos, é necessária a experiência carnal e muita paciência. Considerando também que uma existência, por mais longa que seja, ela é quase nada, é um período curto de aprendizagem diante da eternidade. Cada existência é extremamente importante, porque tomamos decisões que vão ditar o rumo de nossas alegrias ou infelicidades, o rumo de nossas vidas mesmo, tanto agora quanto do futuro espiritual. Mas, se compararmos à eternidade, a existência, ainda que longa para os termos atuais, ela não é nada em relação ao que vamos viver ainda diante da eternidade de nossas almas. Aulus então responde que a cooperação é essencial para essa evolução. Por isso existe a mediunidade, cooperando-se ali espíritos desencarnados e encarnados numa constante troca de conhecimentos, experiências e vibrações. Todos avançamos com o auxílio dessa espiritualidade. Ele prossegue: ninguém vive só. Os pretensos mortos precisam amparar os companheiros em estágio na matéria densa, porquanto em grande número serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. É da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem aos menos bons. Os homens, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, atraem simpatias preciosas para a vida espiritual, e as entidades amigas, auxiliando os reencarnados, estarão construindo facilidades para o dia de amanhã, quando de volta à lide terrestre. Vejam mais uma vez o princípio da cooperação, em que irmãos mais velhos ajudam irmãos mais novos. No contexto espírita, irmãos mais evoluídos ajudam os irmãos ainda inferiores na caminhada evolutiva. Somos sempre ajudados por esses irmãos que auxiliam não somente os encarnados, mas todos que estão envolvidos na trajetória evolutiva, construindo a felicidade para o amanhã. A reencarnação é lei e também é lei a solidariedade entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados. Sim, sim, compreendo, exclamou Hilário reconhecido. Entretanto, colocando-me na situação da criatura vulgar, recordo-me de que no mundo habituamo-nos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para inúmeros problemas que se nos deparam. Hilário está relembrando que quando ele estava encarnado, e é a realidade de muitos de nós, nós esperamos milagres, nós esperamos curas, nós esperamos do céu uma solução para os nossos problemas de forma milagrosa. Semelhante atitude, porém, acentuou o orientador, decorre de antiga viciação mental no planeta. Para maior clareza do assunto, rememoremos a exemplificação do Divino Mestre. Jesus, o governador espiritual do mundo, auxiliou a doentes e aflitos sem retirá-los das questões fundamentais que lhes diziam respeito. Zaqueu, o rico prestigiado pela visita que lhe foi feita, sentiu-se constrangido a modificar a sua conduta. Maria de Magdala, que lhe recebeu carinhosa atenção, não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate da renovação interior. Lázaro, reerguido das trevas do sepulcro, não foi exonerado da obrigação de aceitar mais tarde o desafio da morte. Paulo de Tarso foi por ele distinguido com um apelo pessoal às portas de Damasco,
Entretanto, por isso, o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da nova missão. Segundo reconhecemos, seria ilógico aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. E isso significaria furtar o trabalho, que corresponde ao sustento do servidor, ou subtrair a lição ao aluno necessitado de luz. Vejam que resposta. Por óbvio que a espiritualidade não nos exime do esforço. Eles não resolvem os nossos problemas para nós, deixando-nos na preguiça ou na inércia. Eles nos ajudam a resolver os problemas, mas nós precisamos nos movimentar, nós precisamos agir, nós precisamos buscar as soluções e trabalhar para elas. Receberemos ajuda, auxílio, proteção e inspiração, mas o esforço tem que partir de nós. Interessante as citações feitas por Aulus, falando de todos que foram curados ou auxiliados por Jesus. Nenhum deles recebeu o trabalho pronto. Foram convidados, sim, a agir e a continuar trabalhando e servindo após o convite de Jesus. O mesmo se dá com a espiritualidade hoje, que não espera de nós uma contribuição vazia ou a inércia, e sim que nós precisamos agir. Da mesma forma que os espíritos não vão furtar o trabalho do servidor ou subtrair a lição de um aluno. É a mesma comparação para demonstrar que eles auxiliam, mas precisam da nossa contribuição. A essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava em pensamento. Meu filho, se você não está morto, visite-me, venha, venha. Estou morrendo de saudade, de angústia. Fale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade. Vejam os apelos mentais daquela senhora que quer receber uma mensagem de seu filho e roga, implora para que ele se utilizasse da médium. As frases amargas, embora inarticuladas, atingiam-nos a audição, qual se fossem arremessadas ao ambiente em voz abafadiça. Aqui também vale o comentário, como funciona no plano espiritual o pensamento, não é? Os espíritos escutam nossos pensamentos. Leve rumor à retaguarda feriu-nos a atenção. Um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher, dominado por invencível atração. Da boca amarfanhada escorria a amargura em forma de palavras comovedoras. Mãe, mãe! Gritava de joelhos, qual se fora atormentada criança, conchegando-se-lhe ao regaço. Não me abandone, estou aqui, ouça-me, não morri, perdoe-me, perdoe-me. Sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte quando deveria viver para o seu carinho. Agora sim, vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre tal a vergonha que me aflige o coração. Vejam os dramas, não é? Que existem no mundo espiritual. O indivíduo que reconheceu estar morto para o plano físico, mas ainda assim fala em tirar a própria vida porque tem vergonha do que fez, não valorizando a última encarnação, não valorizando a sua mãezinha e agora sofrendo grande aflição ao vê-la. A matrona não lhe via a figura agoniada, contudo, registrava-lhe a presença por meio de intraduzível ansiedade a constringir-lhe o peito. Notem como os espíritos podem nos transmitir ansiedade, angústia, pela presença deles desequilibrada. 2 vigilantes aproximaram-se, arrebatando o moço ao colo materno e ladeando, por nossa vez, o assistente, que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas, ouvimo-la clamar mentalmente. Não será melhor segui-lo? Morrer e descansar? Meu filho, quero meu filho.
Veja a influência, não é? A obsessão também é assim. Os espíritos desencarnados influenciam os encarnados a ponto de suscitarem ideias que eles muitas vezes têm como verdades, são convencidos para isso. No caso que estamos estudando, a aflição do filho transmitiu à mãe encarnada uma vontade de deixar a vida para se unir a ele. É por isso que a interferência pode ser negativa, ainda que entre dois seres que muito se amam, porque, se estiverem sintonizados com desequilíbrio, vão nutrir e alimentar ideias pessimistas, infelizes, da mesma forma que nós vemos aqui na Terra. Se duas pessoas que convivem vivem também num clima espiritual e mental de desordem, a vida deles será uma desordem. Encarnados ambos, o mesmo se dá em espírito. Se retroalimentam com ideias pessimistas, terão a mesma vibração desequilibrada. Aulus aplicou-lhe recursos magnéticos, com o que a desventurada criatura experimentou grande alívio, e em seguida informou: anotemos o caso desta pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses e ela ainda não consegue forrar-se à flagelação íntima. Forrar-se significa pôr-se a salvo, poupar-se. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz constituir-lhe-ia pavoroso martírio. Não poderá, desse modo, recorrer-lhe a palavra direta. Entretanto, ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa, incorporará energias novas para refazer-se gradualmente. Então vejam, o filho daquela senhora tinha tirado a própria vida e por isso não tinha qualquer condição de se manifestar. E a sua presença trazia grande aflição, como é comum para os suicidas. A mãe pedia a presença dele sem ter ideia de quanto isso é danoso para ela, porque ele está numa condição muito ruim. Mas vejam, Aulus esclarece que mesmo nessa situação dolorosa e de sofrimento, sem nenhuma condição de contato, eles seriam beneficiados. Por isso é importante ir ao templo religioso, buscar ajuda espiritual. Por mais que a situação não permita um cuidado mais direto, algum benefício sempre teremos. De certo, acrescentou Hilário com inteligência, não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para recuperar-se. Então vejam que o benefício mínimo que ela vai retirar dali, pelo menos já é de forças para se recuperar, tanto ele quanto ela. Isso mesmo. Aliás, considerei a meu modo. A mediunidade de hoje é, na essência, a profecia das religiões de todos os tempos. Olha que reflexão profunda de André Luiz, né? Sobre mediunidade. Sim, aprovou Aulus prestimoso, com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. Então vejam que para os espíritos superiores, a mediunidade é um presente de Deus para os homens. É uma concessão, uma dádiva que deve ser bem utilizada pela humanidade em geral, a fim de que exerça essa maturidade do entendimento sobre a vida espiritual. O fenômeno mediúnico não é novo. Nova é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdócio de várias procedências jaz há muitos séculos detido nos espetáculos do culto exterior, mumificando indebitamente o corpo das revelações celestiais. Então veja, a gente já estudou isso no canal, em outras obras, sobre a idade da mediunidade, sobre há quantos séculos a humanidade vem exercendo a mediunidade, e também estudamos sobre a madureza, a maturidade da humanidade para que o fenômeno mediúnico também se aprofundasse, deixando de ser algo voltado ao exterior
e aumentando a sintonia entre encarnados e espíritos desencarnados. São várias as procedências da mediunidade em várias religiões há muitos séculos, e hoje não há mais o espetáculo impedindo o acesso das revelações celestiais, mas sim um exercício pleno da mediunidade por médiuns equilibrados. Notadamente o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como que se enquistou no superficialismo dos templos. Então aqui ele está criticando que o cristianismo em outras religiões não se favorece da mediunidade, não se utiliza da mediunidade, não aproveita o fenômeno mediúnico, cabendo ao espiritismo explorá-lo mais profundamente, sem preconceitos e dogmas. Era preciso, pois, libertar-lhe os princípios em benefício do mundo, que, cientificamente, hoje se banha no clarão de nova era. Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a noção da eternidade, por meio da sobrevivência da alma, despertasse a mente anestesiada do povo. Aqui vale uma reflexão. Ele está dizendo que a mediunidade se tornou geral por ordem do governo espiritual. Isso significa que, se os sacerdotes do passado tivessem usado bem a mediunidade, ou seja, utilizado o fenômeno mediúnico para trazer avanço espiritual, progresso ao mundo, não seria necessário, digamos, vulgarizar o fenômeno. Só foi necessário transportar dos templos para a praça pública porque os sacerdotes nos templos se enquistaram, se empedraram, engessaram, impedindo o acesso às verdades celestiais. Será que, se os sacerdotes tivessem consciência da sua tarefa e trazido as verdades celestiais para todos, será que não seria necessário que a mediunidade se espalhasse do jeito que é? O fato é que hoje a mediunidade é espalhada em todos os setores por ordem do governo celestial, porque os sacerdotes do passado impediram o acesso às verdades, presos aos dogmas, aos rituais e principalmente ao egoísmo e à vaidade, impedindo o acesso do povo a essas verdades. É assim que Jesus nos reaparece agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas sim sua verdadeira feição de redentor da alma humana. Instrumento de Deus por excelência, ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor. Olha que missão bonita da mediunidade, não é? Reavivar os ensinos de Cristo, reacendendo a presença de Jesus na terra, espalhando a doutrina de amor de Cristo por meio da mediunidade, restaurando enfermos e pacificando aflitos. Em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem obsidiados de diversos matizes. A convivência de Jesus com o mundo espiritual são muitos os relatos na Bíblia, no Evangelho. E além de surgir em colóquio com Moisés, materializado no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acendrado amor para que lhe continuassem o apostolado de bênçãos. Então vejam que Aulos coloca Cristo aqui como o grande médium, como o grande mensageiro da palavra divina, por meio das suas atitudes e também pelo seu contato com espíritos, seja na materialização no Tabor, seja nas desobsessões em que ele afastava os obsessores, seja nas curas, um grande médium de equilíbrio e paz. Hilário esboçou o sorriso de um estudante satisfeito com a lição e exclamou: "Ah, sim, tenho a impressão de começar a compreender." Hilário começava a entender. Os trabalhos da reunião tocavam a fase terminal.
Nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a grafar a mensagem do encerramento e, respeitoso, pediu-lhe cunhar alguns conceitos em derredor da mediunidade, ao que o supervisor aqueceu gentil. Dona Ambrosina entrara em pausa ligeira para alguns momentos de recuperação. Então, nós teremos agora uma mensagem de Gabriel sobre a mediunidade. Além de tudo que refletimos no estudo de hoje pelas palavras de Aulus, vamos também aprender com Gabriel, o coordenador daquela atividade. O diretor da reunião rogou silêncio para o remate dos serviços, e tão logo reverente quietação se fez na assembleia, o condutor da casa controlou o cérebro da medianeira e tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. Então ele vai levar uma mensagem por meio da psicografia. Em minutos rápidos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium levantou-se e passou a lê-los em voz alta. Meus amigos, dizia o mentor, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Então ele já começa tratando da missão da mediunidade, não para atender à curiosidade, não para responder perguntas banais, mas sim para servir de caminho direito ao ajustamento. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium, para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos, com esquecimento de nossos deveres na elevação própria. Essa recomendação ela é muito atual e muito importante, não é? Quantos se utilizam da mediunidade buscando banalidades, buscando oráculos, adivinhos, para os seus interesses mesquinhos da terra? Quantos procuram a mediunidade para se tornarem melhores pessoas, indivíduos elevados? Quantos estão buscando os médiuns, os chamados companheiros de ideal e de luta, nas palavras do mentor, para realmente aprender, para realmente mudar? Poucos. A maioria busca os médiuns para que sejam resolvidos os seus problemas pessoais, de dinheiro, de casamento, de dor, de dúvida. Poucos buscam a mensagem para a renovação íntima. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo e incessante. De novo, aperfeiçoamento individual, Jesus de volta, por meio da mediunidade no Espiritismo. Dentro das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora? Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Então vejam, Jesus quer cooperar conosco. Ele traz a cooperação, é da lei divina essa cooperação. Então não tem problema aceitar o braço amigo do Cristo para a nossa jornada. No entanto, o alerta é o seguinte: não se esqueça que você tem responsabilidade, necessidades que não se transferem aos outros. Você precisa se movimentar e não esperar a renovação sem esforço pessoal. Desencarnados e encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas, condizentes com os impositivos de nosso crescimento para a imortalidade. Então, tanto encarnados quanto desencarnados estão caminhando. Não atribuamos, assim, ao médium obrigações que nos competem em caráter exclusivo. Nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão, na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe.
Então ele ressalta novamente de não aguardarmos na mediunidade essa salvação automática, essa cura sem esforço, essa elevação sem decisões pessoais. Precisamos sim aproveitar a mediunidade, mas buscá-la com esforço pessoal. Diante de nossas assertivas, podereis talvez indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra, se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Olha só essa pergunta. Ele está dizendo, vocês podem se perguntar, para que serve então o Espiritismo e a mediunidade, se não resolvem os problemas, os enigmas que atormentam a humanidade? Responder-vos-emos, todavia, que neles reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos à compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Então, a mediunidade e o Espiritismo não nos servem de passatempo. É o reencontro com o pensamento puro de Jesus, nos auxiliando a compreender nossa própria evolução, a discernir a realidade espiritual. Neles, recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber de alguma sorte as infinitas dimensões para as quais evolvemos. Então vejam a função do Espiritismo, não é? Recolher as informações do mais além, compreender a lei de causa e efeito, a lei das compensações, a fim de que possamos equacionar nossos problemas. Problemas que são resultados de nossas próprias ações do passado. A função do Espiritismo está aí, em nos ajudar a compreender o porquê das aflições atuais e o que precisamos fazer para solucioná-las. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Mais um aspecto da função do Espiritismo e também da mediunidade: compreender a morte e ter noções de consciência cósmica, de vida imortal, de reencarnação e muitas vivências para a nossa evolução, atingindo no futuro essa consciência cósmica dita aqui. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós, outros, por nossa vez: acreditais seja pouco revelar a excessitude da justiça? Admitir seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Então ele está fazendo uma pergunta, devolvendo a pergunta anterior. A pergunta era: para que serve o Espiritismo e a mediunidade se não resolve os problemas? Aí ele pergunta: é pouco revelar a excelsitude da justiça? É pouco, é desprezível descortinar a vida espiritual? Então, não é tarefa pequena, não é tarefa banal a do Espiritismo e da mediunidade. É resgatar os ensinos de Cristo, revelar a justiça divina pela compreensão das suas leis e descortinar a vida espiritual. É uma função grandiosa que traz muitas mudanças para o indivíduo e trará muitas mudanças para o planeta inteiro. Reverenciemos, pois, o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, por meio dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo por fim que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. Reverência, portanto, ao Espiritismo e à mediunidade, porque são altares vivos no templo da fé, que nos ajudam a contemplar o mais alto,
nos ajudam a compreender a vivência terrena e a compreender também a glória que nos aguarda no futuro, no reino divino do universo. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos e, fim da sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. E enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Hilário e eu, ante os conceitos ouvidos, passávamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar. Passemos nós também à meditação, à introversão, para apreender tudo o que foi dito no estudo de hoje. A importância da compreensão da mediunidade, do seu uso consciente, racional e elevado. Enxergar a função do médium, sem tratá-lo como um mensageiro para a resolução dos nossos problemas pessoais apenas. Aproveitar a mediunidade, aproveitar o espiritismo, compreender a sua missão de renovador da palavra cristã, de resgate dos princípios de Jesus, para também utilizarmos essas ferramentas na nossa evolução espiritual, na nossa destinação enquanto espíritos imortais. Reflitamos sobre tudo o que foi dito por Aulos e por Gabriel, nas contribuições divididas por André Luiz, para que enxerguemos nas revelações espíritas o caminho para a compreensão das leis divinas, do nosso papel na Terra, da compreensão da destinação da nossa dor, dos nossos espíritos, das nossas almas, e a função dessas expiações para o nosso engrandecimento. Agradecemos assim a Jesus Cristo, nosso Senhor. Agradecemos à espiritualidade amiga, aos mentores que nos trazem essas palavras e mensagens, a mediunidade santificada de Chico Xavier, a paciência de André Luiz e tantos outros espíritos mentores da humanidade. E que possamos absorver esses ensinamentos, colocando em prática o que aqui refletimos e aprendemos, a fim de que a mensagem cristã, renovada pelo Espiritismo, atestada pela mediunidade, seja uma chama viva em nossos corações, onde a exemplificação seja o maior baluarte da nossa libertação, da nossa atuação na Terra, junto aos sofredores, junto aos que convivem conosco, junto daqueles que esperam em nós o exemplo cristão que Jesus lecionou. Muito obrigado a todos que nos acompanham. A coordenação dos trabalhos na vida espiritual, os mentores responsáveis por divulgação da doutrina, por reacender a chama do cristianismo no coração dos homens, e a todos os médiuns que têm consciência da sua missão e são dedicados, obedientes, responsáveis e voltados unicamente à caridade. Graças damos ao nosso Senhor Jesus hoje e sempre, e que essa paz possa chegar aos nossos parentes, companheiros de jornada, amigos e até inimigos, para que todos se convertam a essa doutrina bendita, baseada nos princípios cristãos de Jesus, o nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.